Graça e paz a todos, e que o Espírito do nosso bom Deus se faça presente em cada coração, transmitindo paz e abrindo o nosso entendimento para compreendermos a essência de sua mensagem. Amados, hoje o tema tem como título Deus fala pela pregação. Não é somente hoje que Deus fala pela pregação, mas desde o princípio. Quando Adão e Eva pecaram, se separaram de Deus, se esconderam, porque o pecado é uma vergonha, se esconderam da presença de Deus, perderam a esperança, Deus vem até eles fazendo a pregação. A primeira pregação foi Deus quem fez. Não se preocupem, eu tenho algo melhor para vocês. A vergonha do pecado de vocês vai ser tirada. O pecado vai ser destruído para frente, para sempre. De ti, Eva, vai sair um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a primeira pregação que Deus fez, transmitindo esperança e renovação para Adão e Eva. A vida de vocês vai ser reconstruída, restituída. O pecado vai ser banido para todo sempre. A humanidade cresceu, se desenvolveu na Terra. Mais tarde, Deus disse, olha, não dá mais, esse mundo vai ter que ser destruído. Noé fez uma pregação para Noé. Noé, olha, vai ser tudo destruído, constrói a grande arca. E Deus continuou conversando com Noé e instruindo como fazer aquela arca. Sodoma e Gomorra, Deus chama Abraão, conversa com ele, através de 3 anjos ali. Um ficou conversando com Abraão e 2 prosseguiram para destruir Sodoma e Gomorra. Deus sempre esteve pregando. Moisés, vai lá libertar o povo do Egito. Essa foi a pregação de Deus para Moisés. Embora Moisés tenha colocado alguns obstáculos, eu não sei falar, sou pesado de língua, Moisés vai pregar. Essa é a minha mensagem. O que eu mandar você dizer, o que eu mandar você falar ao rei do Egito, você fale. Eu quero que o meu povo tenha liberdade. Aliás, lá você vai ser como Deus. Eu falando. E assim Moisés foi e fez a obra. Mais tarde chamou Jeremias. Jeremias disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias, quem põe a palavra na boca do homem sou eu, não se preocupe. No chamado de Isaías, Isaías disse, opa, agora eu vou morrer, porque eu vi a glória do Senhor. Eu, homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, vou morrer. E Deus disse, não se preocupe, Isaías. Essa foi a mensagem de Deus. Deus pregando. Chama um anjo, pega uma tenaz aí, uma brasa viva, e coloca nos lábios de Isaías. E aquele anjo veio e colocou aquela brasa viva nos lábios. Ali era símbolo da glória de Deus para purificar o homem de todo o pecado. E quando o anjo toca nos lábios de Isaías com aquela brasa, Deus diz, olha, agora eu perdoei o teu pecado, purifiquei o teu pecado. Quem é que vai por nós? Aí Isaías diz, Senhor, agora sim, envia-me a mim. Então Deus chama, Deus prepara, Deus capacita, Deus envia. Põe a palavra na tua boca e quer que tu, eu, nós façamos a nossa parte, sejamos cooperadores de Deus. Hoje eu estou falando para muitos pregadores que eu tenho assistido também com muita estima. O irmão Leonídio, aí, de vez em quando eu assisto ele nas lives lá do Rio Grande do Norte, junto com o Fábio Amaro, o irmão Fábio Amaro e outros irmãos, grandes pregadores. Então, amados, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem falado através da pregação. Por fim, veio Jesus, o maior pregador de todos os tempos. Mas antes que Jesus viesse, Deus preparou o caminho, enviou um homem para preparar o caminho. E esse homem foi João Batista. Está escrito em Marcos, capítulo 1, verso 4, que João Batista chegou no deserto pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha a mensagem de João Batista, como ele preparou o caminho para a chegada do Messias, pregando o arrependimento
para o perdão dos pecados e batizando. Então, o pregador, João Batista, ele ia para o deserto. A multidão ia atrás dele, lá ouvia a mensagem. João Batista era um homem que não temia chamar o pecado pelo nome. É pecado? Então é pecado. Isso custou até a vida dele. A cabeça dele foi pedida numa bandeja por Herodias. Então, amados, ele preparou o caminho para a vinda do Messias. E a pregação de Jesus, do Messias, foi a atividade principal. Essa era a atividade principal de Jesus. Marcos também registra, nos versículos 14 e 15, que depois que João Batista foi levado à prisão, Jesus partiu para toda a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo, disse Jesus, e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, perceberam que a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus não era diferente de João Batista, que preparou o caminho? João Batista pregava um batismo de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Quando Jesus veio, disse, olha, o reino de Deus chegou entre vós, está no meio de vós. Jesus estava falando dele. Ele é a representação real do reino de Deus. O tempo está cumprido. Chegou o fim, disse Jesus. E o reino de Deus está aqui. Sabe o que vocês precisam fazer? Se arrepender e crer no Evangelho. O Evangelho é a boa nova de salvação. A boa nova de salvação é Jesus. Jesus é a maior nova, a boa nova de salvação que apareceu para os pecadores. Veio representar o próprio Deus. Deus iniciou lá no Éden, pregando o Evangelho para Adão e Eva, dando promessa de esperança, de paz, de salvação, e Jesus veio representar o próprio Deus e continuar essa obra. Queridos, pregar o Evangelho. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em outro momento ele disse, Jesus Cristo é o Evangelho. Em outras palavras, Paulo também disse afirmou outra vez, aquele que crê no Evangelho, aquele que crê no Senhor Jesus, será salvo. Não somente ele, mas ele e toda a sua casa. Estudando a Bíblia, eu descobri que Jesus foi o maior pregador do mundo, de todos os tempos. Ninguém jamais pregou como Jesus, ninguém jamais prega como Jesus e jamais pregará como Jesus. O testemunho que nós temos, bíblico, é que Jesus é o mesmo ontem, o hoje e o será eternamente. Então, igual a Jesus não teve. Tem um episódio bíblico aí que Jesus estava pregando e os doutores da lei, Jesus não passou por nenhuma faculdade de teologia, mas ele pregava de forma tal que os doutores da lei ficavam admirados. E quando Jesus pregava, ali estava a multidão ouvindo a Jesus. Os doutores da lei chamaram os guardas e disseram, as autoridades, né? Vão e prendam a Jesus. Tragam este homem preso para cá, porque ele está causando um grande reboliço. Está falando o que não deve. E Jesus pregava apenas as boas novas de salvação. Nós vemos isso nas bem-aventuranças. E os guardas foram prender a Jesus. Os líderes religiosos não estavam conformados com a verdade que Jesus pregava. E Jesus era a verdade. Conheçam a verdade, que a verdade liberta vocês. Mas eles não queriam conhecer a verdade. Tinham certa disputa, inveja, e queriam prender a Jesus. E os guardas foram prender a Jesus. O relato está em João, capítulo 7, verso 46. E quando os guardas vieram prender a Jesus, Jesus estava pregando uma mensagem. E aquela mensagem causou um impacto tão grande no coração dos guardas que eles resolveram não prender a Jesus. E voltaram. E quando chegaram lá, as autoridades perguntaram, cadê o homem? Porque não trouxestes ele?
E os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Amados, aí está o relato comprovado de que Jesus foi, é e será o maior pregador de todos os tempos. E aqueles guardas já haviam ouvido grandes pregadores. Os doutores da lei pregavam sempre, pregadores renomados, que haviam estudado na escola de Gamaliel. Inclusive, Paulo passou pelos pés de Gamaliel, na escola de Gamaliel, aprendeu tudo. Mas, quando se depararam com Jesus, eles disseram: nenhum homem jamais falou como este. Por isso que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por mais que apareçam pregadores renomados, jamais conseguirão se igualar a Jesus. O objetivo da pregação de Jesus era salvar a humanidade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, mostra esse objetivo, mostra a vontade de Deus. Considerando que, na sabedoria de Deus, o homem não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação, da proclamação da sua mensagem. Os homens achavam que Paulo estava louco. Os homens achavam que a pregação era uma loucura. João Batista é louco. Pregação é coisa de louco, é uma loucura. Mas o texto sagrado diz que foi do agrado de Deus salvar os pecadores pela loucura da pregação. Aqueles que consideram a pregação uma loucura, essa loucura que me salva. Essa loucura que te salva. Essa loucura que faz a diferença na tua vida. Porque quando a mensagem de Deus entra no teu coração, entra na tua vida, causa um impacto. Você não será mais a mesma pessoa que era. Passa a ser uma pessoa diferente. Jesus pregou para um cego, o curou, e aquilo ali causou uma diferença tremenda na vida daquele cego. É tanto que, quando ele foi levado aos fariseus, quem te curou? E ele disse, Jesus foi quem me curou. Houve até uma contenda. Aquele homem é pecador? Não, se ele é pecador, eu não sei. Só sei dizer que ele me curou. E Deus não atende pecadores. E insistiram tanto, querendo saber, querendo que o ex-cego repetisse o fato da cura, que ele disse, olha, já sei o que é que vocês querem. Vocês também querem se tornar discípulos dele. Então houve aquela blasfêmia, aquela murmuração. Nós somos discípulos de Moisés. Discípulos dele, seja você. Então a pregação de Jesus causa impacto, faz a diferença. E aquele homem, ex-cego, era visto por todos e muitos comentavam, é aquele cego. Outros diziam, não, parece com ele. Até que ele disse, não, sou eu mesmo. Quando você se converte, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando as boas novas da salvação te alcançam, você passa a ser outro homem. O seu revestimento é diferente, é de pensamentos celestiais, é dos ensinamentos de Jesus. E quando olham para você, veem que você é uma pessoa diferente. E uma vez que você é salvo, você não consegue ficar calado. Sua vontade é falar de Jesus para que outras pessoas também sejam alcançadas. Queridos, os salvos, eles são designados por Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, diz, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí está, Deus prega, Deus envia pregadores, Deus chama os seres humanos, porque você e eu, nós somos o canal de comunicação do Deus vivo, para comunicar, anunciar, proclamar a mensagem do Deus vivo para aqueles que estão ao nosso redor. Então, essa é uma responsabilidade.
Não pense que você vai só e que você está só nessa tarefa. Deus te chama, designa, Deus capacita e envia para o ministério, para a obra do ministério. O que Deus quer é que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Esse é o grande propósito, aperfeiçoar os santos, edificar a igreja. Então, eu e você temos uma grande responsabilidade. Responsabilidade de cooperar para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Nós fomos chamados para cumprir essa missão. Fomos designados e capacitados para cumprir essa missão. Deus pregou lá no Éden, e se nós olharmos o relato, vem pregando, chamando homens, capacitando-os e enviando-os. Nós vamos ficar de fora? Não. A promessa é para nós também, até para todos quantos nosso Senhor chamar. É o que está escrito. Pregar o evangelho, amados, é uma responsabilidade tremenda. Tem uma grande importância, e você deve se conscientizar disto. Pregar o evangelho tem sua importância, e o pregador tem essa responsabilidade. No livro de Timóteo, quando Paulo escreveu ao pastor local da igreja, que era Timóteo, 2 Timóteo 2,15, ele faz um grande desafio a Timóteo. Ele diz, olha, Timóteo, tu procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro. Obreiro é o pastor, é o pregador, é o mensageiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, aqui está a minha responsabilidade, a tua responsabilidade, a responsabilidade daqueles que aceitaram as boas novas de salvação. Manejar bem a palavra da verdade e apresentar-se aprovado diante de Deus. Aqui está na Bíblia Sagrada a palavra da verdade. Tu precisas, nós precisamos conhecer bem o que vamos falar. Nos inteirarmos dos fatos, conhecermos a cultura, o tempo que foi escrito e anunciar a mensagem. Agora, a mensagem mais importante que nós devemos anunciar é Cristo Jesus, as boas novas de salvação. É a cristocentridade que vai causar o impacto no coração das pessoas. Jesus é não somente a pessoa de quem o pregador fala, mas é a pessoa que fala por intermédio do pregador. Essa responsabilidade é grande e devemos fazer a nossa parte. Eu gostaria de concluir contando uma experiência simples, pequena, de um médico. O nome dele é Oliveira, Dr. Oliveira. Amados, esse médico era um cristão. É um cristão, conhecedor da palavra de Deus. E certo dia, ele chegou no hospital para receber o plantão. Quem trabalha aí nos hospitais sabe que tem aquele plantão, passa de um para o outro. E quando chega na UTI, ele vê um homem inchado, 84 anos. Estava tão inchado que ninguém conhecia reconhecer o que era boca, nariz, olho, ouvidos, nada. A língua do homem havia saído para fora. A secreção havia grudado tudo, e o tamanho, o tanto do inchaço, não dava para discernir onde está o olho, onde está a boca. Era tudo coberto pelo inchaço. Só se percebia uma sondazinha, a marca de uma sondazinha, por onde ele se alimentava, e o corpo todo inchado. E o médico que estava passando o serviço disse o seguinte: Oliveira, vamos tirar esse senhor da UTI e colocá-lo na enfermaria, porque aqui não tem mais vaga na UTI. E chegou um jovem aí, de 27 anos, precisando ser atendido com urgência. Então, esse jovem tem uma perspectiva de vida. E, de acordo com a medicina, esse senhor aqui está só esperando a hora da morte. Não há saída para ele, ele vai morrer de todo jeito. Então, para arriscar a vida do jovem lá, morrer também, que tem uma perspectiva de vida para frente, vamos colocar o jovem aqui, colocá-lo na enfermaria e deixar ele ter o restinho dos seus dias lá. E o doutor Oliveira ficou preocupado. Não pode uma coisa dessas? O homem nessa situação sair da UTI para a enfermaria? Os cuidados dele têm que ser aqui. Mas é uma questão de ética. Vamos colocar ele lá. Aí colocaram o homem na enfermaria.
E o doutor Oliveira ficou preocupado. Como é que eu vou cuidar desse homem? O que é que eu vou fazer se o lugar dele é lá, mas agora não tem mais vaga? Foi dada a oportunidade para outro viver por causa da idade deste homem. E o doutor Oliveira fez o seguinte: pegou a papeleta onde faz a prescrição médica lá dos medicamentos e escreveu: medique com esses medicamentos aqui, tal hora, de 6 em 6 horas, dê esses medicamentos ao paciente. E abaixo ele colocou um verso bíblico com 2 frases. Escreveu lá também, na prescrição. Chamou a enfermeira e disse: olha, cada vez que você for medicar o senhor fulano, que está aí, você leia baixinho no ouvido dele esses 2 parágrafos. Vai ser útil para ele. E o médico disse: olha, eu queria... Ele já não tinha mais perspectiva de vida, a ciência, a medicina já havia desenganado. Eu queria que ele tivesse apenas uma morte digna. Morresse se lembrando de Deus, de que Deus é o salvador dele nesse momento. Só Deus pode ajudá-lo. E que a esperança da salvação esteja garantida para a eternidade. E quando prescreveu lá no receituário, a enfermeira disse: o senhor está ficando louco, doutor? Jamais eu vou fazer uma coisa dessas. E aquilo repercutiu dentro de todo o hospital, ela levou para a diretoria, disse: agora o doutor Oliveira está querendo curar um paciente com verso bíblico, e causou um pouco de rebu. E o médico, contando a experiência, ele diz: olha, eu não sei se foi milagre, mas eu quero que vocês analisem, avaliem isso aí. Diante da medicina, não tinha mais solução para aquele homem ser curado, para aquele homem viver. E o médico se prontificou a cada 6 horas ir ao hospital, ir à enfermaria e, na hora da medicação, ler no ouvido daquele homem as 2 frases que ele havia prescrito. Também passou uma ordem: todo parente que vier visitá-lo, leia isso aqui no ouvido dele. Ele está nessa situação, mas as funções cerebrais ainda funcionam. Ele escuta. É o que na medicina, na psicologia, chamam de alma. Ele escuta. Quero que leiam isso para ele. No ouvido. E o médico, a cada 6 horas, estava ali lendo. Irmãos, ele disse que depois de 5 dias, começou a desinchar. Aos 10 dias, o homem estava pedindo comida. Aos 15 dias, o homem recebeu alta. E quando recebeu alta, saía gritando pelo hospital: obrigado, meu Deus, por ter mandado esse doutorzinho para cuidar de mim. Obrigado, doutorzinho. Obrigado, meu doutor. E saía com muita alegria, pulando de alegria. Quando tantos outros recebem a bênção de Deus e não saem para agradecer. Na história dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. 9 foram ingratos. Esse homem, de 84 anos, que não tinha mais perspectiva de vida, saiu agradecendo. E a curiosidade: o que é que foi escrito e o que era lido baixinho no ouvido daquele homem? O doutor disse: só coloquei um verso da Bíblia, que tem 2 frases. Salmo 27, verso 1. Porque eu queria que ele tivesse uma morte realmente digna de esperança de ir para a eternidade. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Está aí o texto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Todos os dias ele escutava 3 vezes, 4 vezes, dentro de 24 horas, essa mesma frase. Isso motivou, fez recuperar, fez dar esperança. E o homem louvou a Deus. Dou glória a Deus por isso. Todos devem dar glórias a Deus, porque Deus tem levantado pregadores. E aquele médico era um pregador, um cristão pregador do evangelho. As boas novas que ele encontrou para anunciar naquele momento foi: Deus é a minha salvação, de nada temerei. Assim Deus também te chama, meu irmão, chama a cada um de nós, para que onde nós estivermos, façamos a diferença. Preguemos o evangelho. Anunciemos as boas novas de salvação. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, para que tenhamos como responsabilidade a missão de pregar.
Homens, mulheres, pregadores, pregadoras. Fiquei encantado essa semana com a pregação da irmã Cícera, motivando a não desistirmos, a não desanimarmos, a sermos confiantes, mesmo diante das adversidades, e olharmos para Cristo, que é o nosso foco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.